Vamos começar. Primeiro slide aqui, esse aqui, ó. O caminho da alta performance começa evitando os erros básicos que levam a baixa performance. Primeiro, antes de tudo, isso aqui, gente, são as lâmpadas do escritório, que é bem jogado assim, tá atrapalhando um pouco a leitura, né? Mas eu acho que se apagar vai ficar muito escuro. Eu vou ler para vocês aqui, qualquer dúvida vocês perguntem, tá? O caminho da alta performance começa primeiro, vamos evitar os erros básicos de baixa performance, vamos evitar o que todo mundo faz, o que a galera que não sabe está fazendo, vamos evitar, não vamos se igualar a essa galera. E aí o caminho começa por aí. Depois a gente aprende a galgar coisas que a gente não sabe. Mas primeiro a gente precisa evitar esses erros básicos. E que, velho, na época não era básico para mim, não. Para mim, esses erros aí era a coisa mais importante do mundo, que eu não sabia. Né? Então vamos lá. Essa frase aqui, essa pergunta aqui, já é do Raul Candeloro, tá? O Raul Candeloro, que ele fez uma pesquisa com diversos diretores de vendas, líderes de vendas e gestores, e fez a pergunta, né? Qual a principal característica ou comportamento dos seus piores vendedores? E aí foi um questionário que saiu na revista Venda Mais, isso há uns 2, 3 anos atrás. E dessa pergunta, a galera botou um monte de coisa. Aí ele colocou aqui entre essas 20 que a gente vai conversar agora. Né? Então, assim, não é para ter vergonha, é humildade. A gente só cresce depois que reconhece o momento em que a gente está. Né? Não tem frescura em relação a isso. E aí a gente começa a crescer e se diferenciar das pessoas. Na verdade, a gente já se diferencia quando reconhece o erro. Né? Porque muita gente tem orgulho lá em cima e orgulho não leva a nada. Primeiro, qual o primeiro erro? Qual o primeiro erro? Desânimo, desmotivação e não administrar de maneira positiva sua atitude perante a vida. Exatamente. Ah, Pedro, atitude perante a vida, lógico. De que forma você costuma enxergar a vida? De forma negativa ou de forma positiva? De que você se alimenta de notícias só ruins, notícia boa, de pessoas que estão o tempo todo, bora, eu te ajudo, vamos para cima, tamo junto. Ou é aquelas pessoas que ficam conversando, tu não sabe, fulano morreu, o carro virou, a bomba explodiu, não sei quem tá doente, e no outro dia a mesma coisa. Para um pouco para pensar. Reflexão simples, gente. Jornal Nacional há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Jornal Nacional há 10 anos atrás. Era a mesma notícia de morte, mesma notícia de corrupção, mesma notícia de bandido. 10 anos depois, o que é que mudou? Nada. Por quê? Porque eles vendem, notícia ruim é o que vende. Negatividade hoje na mídia é o que vende. Então você só está vendo há 10 anos a mesma coisa, mudando de nome as pessoas, mudando a vítima, sendo diferente. Não teve uma mudança positiva, ninguém deixou de fazer as coisas. Ou seja, não funciona assistir. Se assistir aquilo ali, ou se o jornal desse o jeito, mas não dá. É só informação ruim. E você se alimentando disso, se tornando uma pessoa que tem medo de andar nas ruas, que tem medo disso, blindando e não quero mais morar aqui, essa região está muito violenta. E aí você começa a se munir de coisas ruins, de tanta defesa, que às vezes não se faz necessário. Segundo, não aprender a vencer o medo da rejeição. Isso aqui é fantástico. Foi feita uma pesquisa a nível mundial, onde a cada 10 visitas, uma fecha. A nível mundial, algumas regiões é 1 para 1, assim, uma visita, uma vende. Outras são 20 para 1. Então, se você faz uma média, vai dar lá de 10 visitas para um fechamento. Nível mundial, se você pegar essa média, meu amigo, o ser humano, o vendedor, o ser humano que trabalha com vendas, é rejeitado 99% durante o dia. Se você tem medo de ser rejeitado, tem que ressignificar isso logo. Estou no terceiro aqui, ó. Não investir o suficiente no seu próprio aprimoramento pessoal. 4. Prestar seus próprios preconceitos e crenças no processo de compra do cliente. É projetar, né? Aqui a gente escreveu um pouco errado aqui. É projetar seus próprios preconceitos e crenças no processo de compra do cliente. Projetar seus próprios preconceitos e crenças no processo de compra do cliente.
Ah, mas como assim projetar meus próprios preconceitos? Sabe quando você vai visitar o cliente achando caro e nem falou do preço ainda? Ah, meu cliente vai achar caro isso aí. Ou você está montando a proposta. Ah, meu cliente vai achar caro. Cara, isso é uma crença. Não sabe o que aconteceu. Você não sabe. Você não gerou valor para ele, não sabe o que gera valor para ele, não sabe o que ele gosta, não sabe quem é, não sabe o que ele curte, para você apresentar ele tudo isso por apenas esse valor. Então isso é um preconceito. Você quer prever um futuro que não tem como. Então é muito cuidado de você projetar os seus preconceitos e crenças no processo de compra. Enfatizar mais a venda de curto prazo do que o desenvolvimento de um relacionamento de longo prazo. Eu vou enfatizar mais a venda de curto prazo, eu quero dinheiro agora, vou lá, enfatizo, pum, sumi. E aí o cliente, cadê? Você sumiu, eu paguei, eu quero meu dinheiro de volta. Você não viu o serviço nas padarias, fui na padaria, não vi nada. Cadê o meu saquinho? O que é que aconteceu? Eu quero meu dinheiro de volta. O cara sem paciência para te escutar, porque tu deixou ele só. Tu não fez um relacionamento de longo prazo, não. Eu vou trabalhar com ele aqui agora, eu vou fazer o trabalho perfeito, para no segundo mês eu voltar lá com o trabalho perfeito e ele gostar. Vou apresentar uma recorrência aqui, já sei aqui no meu calendário que eu vou visitar ele esses dias aqui, eu vou visitar ele. Então você tem que ter esse planejamento. O cliente tem que sentir que o relacionamento é a longo prazo, que você está lá por perto, certo? E não vai sumir. A maioria, alguns anunciantes realmente caem nessa de venda de curto prazo, tem franqueado ainda vendendo curto prazo. Então, esse é o quinto erro aí, para você enfatizar mais o desenvolvimento de um relacionamento de longo prazo. Bom? 6. Não ter objetivos claros e definidos e por escrito. Por escrito. Não precisa ser um objetivo mirabolante, gente. Objetivo semanal, objetivo do dia. Começa com pequenos passos, começa com o primeiro passo. Vamos lá. Isso aqui tem no treinamento, né, gente? Falar demais. Falar demais. Você na entrevista, você marcou, tudo bem. Se marcou horário por telefone, é porque ele vai te dar 5 minutos para você apresentar a proposta. Porém, quem tem que falar mais nesses 5 minutos é o cliente. É o cliente. Né? Então, tem que fazer perguntas para ele falar. 8ª, escutar menos do que devia ou não prestar atenção ao que o cliente diz. Isso aqui é interessante. Como é que eu vou escutar mais e vou prestar atenção no que o cliente diz? Eu tenho enorme dificuldade, muitas vezes, falar isso. Por quê? Porque o meu cotidiano tem muitas reuniões e eu tomo muita decisão durante o dia. E tomada de decisão cansa o cérebro, é que nem força de vontade, vai acabando. A gente chega no dia estressado, cansado mentalmente, se não descansar 20, 30 minutos durante o dia. Né? Todos nós fazemos isso. Então é o seguinte, quando tiver com o seu anunciante, faz uma pergunta como ele se sente fazendo esse marketing, como ele está medindo, né? Quais são as estratégias, o que é que ele está pensando quando ele investe em marketing, o que é que ele está querendo, o que e como, são perguntas que faz a pessoa falar muito. Como e o que. Agora, se você disser pergunta qual, ele vai dizer sim ou não, esse ou esse, de escolha, então não vai falar muito. Se você falar o como e o que, são iniciais de pergunta. 9, falta de atitude positiva perante desafios. Falta de atitude positiva perante desafios. Isso aí é pessoal, é aprimoramento pessoal. Tá, gente? Isso aí é aprimoramento pessoal. Eu posso falar por mim. Quando eu tinha um desafio muito grande, aos meus 18 aos 23 anos, eu não tinha uma atitude nem positiva nem negativa, eu tinha uma atitude neutra. Sabe o chamado Maria vai com as outras? Pois é, eu era Maria vai com as outras. Ou eu perguntava para minha mãe, para o meu pai, ou eu perguntava para os meus amigos. Mas é quase todas as decisões da minha vida. Eu me tornava praticamente os outros e não eu. Né? Então, se alguém tivesse uma atitude negativa durante o desafio de tipo, não faça isso, meu filho, você vai se dar mal. Eu não fazia. Não, Pedro, não faz isso, meu irmão, faz isso porque pode dar certo. Podia ser a maior furada. Eu fazia e na furada eu estava sozinho. Então, porque eu não tinha uma atitude positiva, eu não tinha referências perante os desafios.
Por quê? Porque eu nunca fui de parar para refletir, parar para estudar. Só depois dos meus 24 anos, terminei a faculdade, na minha pós-graduação, eu disse, espera aí, menino, tem alguma coisa na minha vida que precisa ser mudada. E, por consequência, eu larguei a educação física, entrei no mundo de vendas, me relacionei com as pessoas que eu nem conhecia e descobri que a atitude positiva, quebra de desafios, experiência de desafios, faz você dar certo. Não administrar corretamente o seu tempo. Falta de tempo, tem uma live sobre isso, planejamento de tempo. Não vou me alongar muito nisso aqui, não, porque a gente tem até meta que tem um calendário, gente. Eu desenhei um calendário com as datas semanais para você fazer uma tiragem dentro de 30 dias a 45 dias. Planejamento, venda, ligações. Tem uma live maravilhosa que eu criei especificamente para isso, para você administrar corretamente seu tempo. Conhecimento inadequado do mercado, concorrentes, tendências e de seus próprios produtos ou serviços. Pessoal, vamos lá. Quem aqui estudou os concorrentes, sabe tudo sobre os concorrentes, se houver na cidade? Só bota assim um eu. Só precisa botar eu. Eu estou observando aqui a conversa de vocês, só vocês colocarem eu. Quem aqui tem conhecimento sobre todos os detalhes de como trabalha o concorrente? Vou atualizar aqui. Eu quero dar uma olhadinha quem está fazendo isso aqui. Bota aqui, eu. Isso é muito importante, galera. Isso é muito importante. Porque vê como muda a chave. Vê como muda a chave. Eu vou no cliente, aí ele fala, eu não quero mais isso aqui, já me roubaram, levei um calote, ou então não quero fazer mais porque deu calote em todo mundo aqui na cidade e eu não quero mais. Cara, quem foi que fez isso? Como ele trabalhou? Eu vi que tem um saquinho, eu vi no Instagram que tem outra marca trabalhando, mas você não fez nada porque viu aquilo. Qual foi tua ação dentro daquela observação? Nenhuma. Fica lá. Ah, tem um concorrente. Aí entra o anunciante reclama, bota tudo no mesmo patamar e tu sai de lá. Ah, beleza, o anunciante não fechou porque alguém já passou por ali e acabou com a mídia. Por quê? Se você tivesse estudado o concorrente, ligado, feito cliente anônimo, ou algum parente mesmo que tem comércio na cidade, olha, liga, marca uma visita, pede uma proposta, estuda os preços do cara, estuda como ele vende, como ele se posiciona. Porque se o cliente estiver falando dele, vai estar falando dele, que é o concorrente, e você entrar na loja de postura diferente, o cliente já vai notar que você... 12ª, passividade e falta de iniciativa. Técnica de fechamento. Raul Candeloro também fez pesquisa com anunciantes da loja, com compradores, que não realizavam a compra. E perguntou, por que você não realizou a compra? Qual foi o principal motivo? Ele não fechou. Ele não fez perguntas para fechar, não ofereceu assim, só me apresentou, eu disse, beleza. Manda uma apresentação, uma proposta, mas fechou. Falta essa iniciativa da gente sentar, da gente perguntar. E na resposta dele, a gente mostra que a gente tem conteúdo. Tem que mostrar conteúdo na resposta do cliente. E não chegar lá e falando demais. Lembra que isso não é erro. Vai lá, não fica passivo. Escuta, repete o que ele falou e apresenta o conteúdo na hora de você fazer a apresentação. Tá? Mas faz iniciativa, faz perguntas de fechamento. Faz perguntas, não tem medo de fazer pergunta de fechamento. Falar de características e não de benefícios. 14º, desorganização e desperdício com atitudes improdutivas. Desorganização, desperdício de tempo com atitudes improdutivas. Gente, 90% dos empresários no Brasil tem essa dificuldade. Isso não devia ser normal, mas como? Por que isso é tanto? Por que 90%? Simples. Simples. Quando a gente se torna empreendedor, quando a gente está numa nova ciclo de nossa vida, de adquirir conhecimento, de trabalhar com coisas novas,
a gente vai adquirindo ações no nosso dia que tem hora e momento para acontecer. E a gente vai botando. Aí eu tenho que estudar, eu tenho que visitar, eu tenho que mandar briefing, eu tenho que visitar cliente, eu tenho que ligar para aquele cliente, eu tenho que fazer o follow-up com esse. Se você não colocar na sua agenda, você vai achar que está fazendo, eu estou fazendo tudo certo. Ah, mas eu não estou faturando. Ah, mas parece que eu estou fazendo muita coisa e aparece mais coisa para fazer. Porque você não está escrevendo, porque você não está organizando o seu tempo. Não utilizar corretamente as melhores estratégias do TU, não foi? As melhores estratégias, está errado. As melhores estratégias de apresentação, inclusive pessoal. Utiliza corretamente as melhores estratégias. 16. Não qualificar adequadamente seus prospects. Esse aqui eu bato muito na tecla, não vou ficar muito tempo nesse aqui, mas não qualificar adequadamente seus prospects. Tem hangout sobre qualifique seu cliente, é esse o título? Qualifique o seu cliente, que são 3 perguntas básicas. Então é uma live que eu apresento como qualificar o cliente com perguntas básicas. E palavras, lembra que eu fiz uma live de proposta, aí eu digo, por que isso aqui está na proposta? Qual é o gatilho que gera no cliente? Pronto. Tem palavras que geram gatilho, certo gatilho no cliente, eu botei lá como qualificar ele. Tá bom? Então, live qualificar. Qualquer coisa, gente, você anota, que você anotando live qualificação, pedir para o Marcos amanhã, pedir para o Danilo amanhã live de qualificação. Anota aí, pede para os meninos, ele te manda o link. Acabou. E você bota no seu planejamento. De 11 a meio-dia, já vai estar em casa, assistir a live de qualificação e anotar todas as soluções que eu preciso. Vamos planejar, gente? Começa agora a escrever, a se planejar. Né? 17º. Achar que objeções em vendas são coisas negativas ou empecilhos. Objeções são presentes. Como eu falo no treinamento, sinais de fumaça. O cliente não entendeu por que ele precisa pagar esse valor, esse preço, se ele não chegou no valor direito aqui, se não solucionou desse lado as dores dele. Por que esse preço? Tá caro isso aí. Ou então eu vou falar com meu sócio, ou uma objeção de padarias. Olha, mas se são 30 mil saquinhos, a mesma pessoa pega no outro dia, e então não são 120 mil. Essa objeção, gente, é muito fácil de ser quebrado. Muito fácil de ser quebrado. PH colheu de vocês aí as 5 maiores objeções, fez uma live massa sobre isso. Então, objeção é sinal de fumaça, é porque ele não viu o valor. Então, ó, levanta a necessidade, faz pergunta para o seu cliente sobre marketing, se ele está satisfeito, se ele não está, quanto mais ou menos ele investe por mês em marketing, se ele permite, se ele não se sente, se ele sente a vontade de falar isso para você, porque você é especialista, você pode melhorar esse investimento, né, dar mais qualidade, para ele não gastar tanto, já que ele falou que está com o orçamento apertado. Baixar o preço e dar desconto muito facilmente. Dar desconto é pecado, negociar não é, né? Frase de Tiago Concer. Negocia o desconto quando for falar de recorrência. O último caso é quebrar aquela objeção. Marcos, tá caro, não tenho dinheiro. Marcos, então quer dizer, se eu conseguir abaixar minhas margens para que fique dentro do seu orçamento e fique dentro do meu orçamento também, do que eu posso fazer por você, a gente fecha negócio agora? Iniciativa, como a gente já viu um erro que muitos não tomam iniciativa, tomou iniciativa, fez uma pergunta de fechamento adequada no preço. Não vai baixar o preço. É para fechar negócio agora? Eu estou negociando. A gente fecha negócio agora, lembra que a gente tem margem, custo vezes 100%, 80% do custo, mais uma margem em cima para queimar. Fecha. Se conseguiu a margem, qual é a sua margem aí? Para a gente fechar negócio agora, que eu gostei bastante. Aí, beleza. Paga. Depender exageradamente de preço / prazo e não trabalhar diferenciais do seu serviço ou da empresa. Gente, depender exageradamente. Tá? Exageradamente, você não pode depender de prazo e nem de preço. Tá? O que você pode depender aqui é do que você tem controle. Certo?
se você controlar um prazo, se você jogar um calendário legal com margem, se você estudar e valorizar o negócio, souber sobre a empresa, saber sobre os concorrentes, saber apresentar, se você souber controlar isso aí, tiver domínio da sua apresentação, né, você pode tranquilo depender de preço e prazo, porque você sabe que você vai executar. Né? E não trabalhar diferenciais do seu serviço ou do seu produto. Mas é aí que eu estou falando. Você trabalhar os diferenciais do nosso serviço, que é publicidade Saco de Pão, de saber trabalhar o diferencial da franquia Premia Pão, isso aqui vai ser fichinha. Último, 20º erro. Trabalhar duro, muito, para conquistar o cliente. Conquistei o cliente e depois abandoná-lo. Corrobora com a 19ª aí que eu falei para vocês. É passar o dia todo na rua, aquele cliente difícil que comprou 2 módulos, lhe pagou R$1.000 em 2 módulos, só que ele mandou você voltar no outro dia, mandou você enviar um e-mail, falou com o sócio, você fez lá tudo certo, ele transferiu para você R$1.000, você fez o saquinho e deixou ele lá. Abandonado. Sem informação do que estava fazendo. E aí, meu amigo, o cara vai vir com 7 pedras na mão, vai vir furioso. E você vai responsabilizar quem por isso? E aqui, gente, é a última frase que eu queria deixar para vocês sobre alta performance em vendas. Alta performance, tá? Porque, como eu falei, a gente se posicionar de uma forma diferente. Alta performance, muitas vezes, e na maioria das vezes, começa de maneira mais simples possível, evitando erros básicos. Cara, não vai achar que é difícil. Primeiro sana esses erros básicos, que é mais fácil, que é de graça, ou então custa muito pouco. Primeiro resolve isso aqui. Você vai ver que solucionando mais fácil, com a sua responsabilidade, coisas básicas, que só exige ação, um pé atrás do outro, braço, escrever, digitar, ir para uma palestra gratuita, com esses erros básicos que a gente está deixando de fazer, você já chega na alta performance. Já dá uma luz na alta performance. Então a chave já muda. Então, gente, esses foram 20 erros, os 20 maiores erros, que eu cometi muito deles, principalmente o pior, um dos piores, tem os 3 piores aí, mas eu falava muito durante uma apresentação de vendas. Falei muito durante uma live que você está dando aula, falei muito durante um TEDx, que você tem lá os 30, 40 minutos para falar, mas numa apresentação de um negócio você tem que ouvir. Então eu falava, eu não era ativo, eu simplesmente era passivo, eu falava do preço e logo em seguida eu já dava desconto, mas a gente pode fazer qualquer coisa, não sei o que. Meu irmão, eu errei demais. E eu não quero que vocês passem por isso, tá? Agora, precisa de autoconhecimento para você dizer aonde eu estou, o conhecimento que eu tenho sobre Premia Pão, publicidade e propaganda, oratória, me apresentar com as pessoas, está bem? Aonde eu quero chegar? Principalmente, aonde eu quero chegar? 1 tiragem, 2 tiragens, 1 tiragem, a primeira tiragem é 10 mil, vamos começar uma meta baixa, para uma tiragem é 10 mil, o meu custo é esse, de lucro eu vou ter tanto, beleza, vamos seguir um passo a passo esse dia, essa semana, consegui, não consegui, 9.900, 12, o que foi que eu fiz? Isso aqui, segunda. E aí, meu amigo, a felicidade vem no caminho e não só em você botar uma meta longe de conquistar. Elimina os erros básicos, baby steps, que a gente chama passos de bebê pequeno, e com objetivo diário, com objetivo semanal, que com certeza, galera, todo mundo sai fazendo tiragem. Tá bom?